Nós somos alunas do grupo da Faculdade de Matemática da UAB, da Universidade Aberta, do Polo de Caciqui. Aí a gente tem um trabalho a fazer e o nosso grupo foi escolhido para fazer um trabalho sobre combinações. Meu nome é Miriam. Meu nome é Fabiane. Então tá, a gente vai começar então só a fazer uma amostra do que é o nosso trabalho. Então o nosso tema é combinação e os temas a serem trabalhados seriam o conceito e exemplo de combinação simples e o conceito e exemplo de combinação com repetição. A combinação simples é um tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos seus elementos componentes. O que a gente tem a dizer, então, que o número de combinações de N elementos, de grupos de P elementos, é igual ao número de arranjos de N elementos, tomados eles P a P. Então, ele vai ser dividido por P fatorial. O que quer dizer isso? Então, a gente tem uma fórmula de combinação de N elementos que é igual ao arranjo de N elementos vezes P, né, que P é o número que vai ser dividido sobre P fatorial, que é igual a N fatorial sobre P fatorial, ainda vezes o N menos P fatorial. Isso então é uma fórmula que a gente faz para conduzir a combinação simples. Então a gente vai passar aqui um exemplo bem simples assim de combinação. A gente pega um conjunto A com 5 elementos, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Como é que a gente vai resolver esse probleminha? A gente vai utilizar uma fórmula geral de arranjo simples, onde o N vai ser o 5, né? Que é o número total dos elementos do conjunto A. O P é o 2, que seria o quê? O número de elementos tomados de P a P. Então, a gente toma ele de 2 elementos de cada vez para fazer os agrupamentos. E a fórmula também é aquela ali, ó, arranjo de N vezes P, que é igual a N fatorial, sobre N menos P fatorial. Então, aqui a gente tem já colocado o 5, né, que é o 5 lá, a quantidade de números, vezes P a P. Então, 5 fatorial quer dizer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e 5 menos 2 fatorial fica 3 fatorial. Como o 3 tem 3 aqui em cima e embaixo, a gente corta 4 vezes 5, 20. Agora eu vou passar para a minha colega Fabiane, para ela explicar um pouco sobre combinação com repetição. Bom, combinação com repetição é todo agrupamento formado por P elementos, iguais ou diferentes, escolhidos entre eles. Entre os N elementos dados de modos que a ordem dos elementos não modifique a combinação. O número de arranjos com repetição de N elementos, P a P, é representado por combinação com repetição, N tomados P a P. Agora a gente tem um exemplo de combinação com repetição. Dado o conjunto A, B, C, D e P igual a 6, nós temos as seguintes coleções: 2 vezes o A, 1 vezes o B e 3 vezes o D. 3 vezes o B, o C, o D e o E. E uma sequência de C e Cs, que são exemplos de combinações com repetição de 5 elementos, escolhidos 6 a 6. Podemos representar tais combinações por meio de símbolo, diferente e vazio, onde cada ponto diferente é repetido e colocado junto tantas vezes quantas vezes aparecer em uma escolha do mesmo tipo, enquanto o vazio serve para separar os objetos em função de suas diferenças.
dados conjuntos e suas representações. Aqui a gente vai perceber que quando repete-se o 2As, equivale a dois diferentes. Um vazio, porque o B não se repete. Mais um vazio, dois vazios e 3Bs. E um vazio para fechar. 3Bs equivale, a gente começa pelo vazio, daí 3B equivale aos diferentes. Um vazio, um diferente que é o C. O D, que é o diferente, e o E. E aqui a gente tem uma sequência de 6 Cs, que a gente começa com 2 vazios e o restante com um diferente e fecha com os 2 vazios. Cada símbolo ele possui 10 lugares, com exatamente 6 diferentes e 4 vazios, como estava representado anteriormente. Para cada combinação, existe uma correspondência bionívoca com um símbolo e reciprocamente. Podemos considerar um símbolo pondo exatamente 6 pontos em 10 lugares. Após isso, os espaços vazios são preenchidos com barras. Isso pode ser feito de combinações de 10, 6 a 6 modos, assim representados. Combinação com repetição de 5 tomates de 6 a 6, que é igual a 5 mais 6 menos 1 tomates de 6 a 6. Agora a gente vai passar um exemplo. A gente pesquisou um exemplo de combinações simples. Vou passar para a minha colega que ela vai explicar melhor. Então tá, pessoal, assim, para representar de que maneiras a gente pode ter uma sequência de combinações. Poderíamos ter canetas, lápis, cartas, sequências de cartas, qualquer outro tipo de combinação. Então a gente escolheu o esmalte para representar esse nosso exemplo. Então assim, nós vamos ter uma sequência. Eu quero desses 8 esmaltes pegar 3 para mim. Então, desses 8 esmaltes, qual seria as opções que eu teria? Quantas maneiras diferentes eu poderia ter pegando esses, no caso, vamos dizer, esses 3 aqui. Então, na primeira opção, o que eu vou ter? Se eu tenho 8 esmaltes, então a maneira que eu vou ter, tirando 3, na primeira opção, então eu vou ter os 8, tá? Passando para a próxima etapa, eu vou ter, se eu tirei o primeiro esmalte, então eu vou ter só 7, né? Porque daqueles 8 eu tirei 1, então eu vou ter 7 maneiras para representar que eu vou ter a próxima etapa. Dos 7, como eu já tirei 1, né? Eu vou ter 6 maneiras diferentes para representar a minha retirada de outro esmalte. Aí, o que acontece? Se a gente tira dos 8, fica com 7 esmalte, depois fica com 6, agora a gente vai fazer uma representação, né, como uma forma de combinação. Então, vou passar agora aqui para a Fabiane, para ela explicar melhor. Então, temos 3 esmaltes em uma certa ordem. Essa ordem se chama permutação. E a resposta é 3 fatorial, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. O total de maneiras de escolher 8 esmaltes